Como é que está o nosso coração? Está produzindo 100, 60, 30 por 1? Hoje a nossa fé está sendo desafiada novamente, né, meus irmãos? Então eu quero desejar, para iniciar esse momento de reflexão na palavra, que a paz de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo do Espírito Santo aqueça nossos corações. Amém. Anunciou o profeta Jeremias: ó terra, 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 ouça a palavra do Senhor. Disse Jesus: bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. E no Salmo 119, 105, está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Meus irmãos, hoje especialmente nós refletimos no Evangelho, em Mateus, quando Jesus conta a uma multidão, não somente aos seus apóstolos, seus discípulos, mas a uma multidão que foi atrás de Jesus, logo depois que ele havia até feito vários sinais, e um deles, a multiplicação dos pães. E nessa parábola, ele quer contar aqui uma comparação do reino de Deus, que é semeado na terra. E quando esse reino é semeado na terra, ele vai encontrar pelo menos 4 tipos de solo. 4 tipos. Então, na parábola do semeador, meus amados irmãos, que veio Deus a semear a semente. Deus Pai é o semeador. Jesus é a semente. E nossos corações, é a terra, para receber essa semente. Então ele fala de 4 tipos de terra aqui, né? Qual é o primeiro tipo de terra? Beira do caminho. Não foi? Beira do caminho. Terra dura, né? Chão duro. O segundo tipo, caminho cheio, terra cheia de pedras. Pedras, né? Pouca terra. E o terceiro, a terra cheia do quê? Espinhos, né? Cheia de espinhos. E finalmente, então, a terra boa. Então, agora fazendo uma análise de nossos corações. Como faz o agricultor para preparar a terra, para lançar a semente? Nós também precisamos nos perguntar: que tipo de solo somos? Né? Que tipo de solo é o nosso coração? E quando nós falamos em coração, meus irmãos, estamos falando na alma, na essência da nossa vida. O que Jesus quer ensinar então com essa história? Certamente já é bem conhecida de vocês. Quantas e quantas vezes já nós lemos essa história de Jesus? Será que ela ainda vale a pena falar dela nos dias atuais? Os discípulos perguntaram a Jesus, né? Por que o Senhor fala por meio de parábolas? Por que o Senhor conta histórias? E aí Jesus então explicou, dizendo que Deus mostra o segredo do seu reino aos que não creem. Mas aos que ainda estão fora do reino de Deus, tudo é ensinado por meio de comparações. Ele faz comparações, até para ver a reação dessas pessoas. E por isso muitos são comparados aos 4 tipos de terra. Os que não creem, não têm fé
e não conseguem compreender as coisas de Deus. E eu pergunto, meus irmãos, nós compreendemos plenamente qual é a vontade de Deus na nossa vida? Procuramos viver conforme a sua vontade? Nós oramos no Pai Nosso, né, que Jesus nos ensinou? Dizemos assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Meus irmãos, é fácil fazer a vontade de Deus? Quem é que de vocês aqui cumpre a vontade de Deus? Percebam, meus irmãos, a seriedade com que Deus nos convida, para que nós conheçamos a sua vontade. E vocês sabem qual é a vontade de Deus para nós? Que todos nós sejamos salvos. É a salvação. Deus quer a salvação de todos. Nas Escrituras mesmo nos diz, né? Que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E por quê? Porque exatamente existe essa questão aqui do tipo de solo e terra que é o nosso coração. Meus irmãos, são 4 características, né, que ele nos ensina aqui de tipos de terra. O primeiro tipo, que é a terra dura, né, à beira do caminho, onde os passarinhos, né, comeram a semente, são as pessoas que ouvem a palavra de Deus, a mensagem de Deus, mas não entendem nada e, portanto, nem penetra em seu coração. O inimigo vem e logo tira essa palavra. O segundo tipo de terra, né, a terra cheia de pedras e pouca terra, são os que ouvem, né, a mensagem e até aceitam com alegria, diz aqui Jesus, né? Opa, como é bonita essa mensagem, não é às vezes que nós falamos? Como é bonita essa mensagem, mas ouviu ali, entrou num ouvido e saiu pelo outro, né? Lá fora, não levam ela junto consigo, não aguardam, né? Não, essa mensagem não vai criar raiz em seu coração. E quando vem aí os sofrimentos e as provações que, infelizmente, todos nós temos de enfrentar nessa vida, essa semente não cresce e não produz nenhum fruto. O terceiro tipo de terra que Jesus se refere aqui é dos espinhos. Que espinhos são esses, né? Os espinhos, eles crescem. Nós sabemos que quando um lavrador ele sai a semear, ele vê a plantinha brotando, logo aparecem as ervas daninhas. E impressionante, né, meus irmãos? Eu tive já prova disso, porque eu fui, num certo tempo da minha vida, né, eu semeei, né, lavoura e tal, trabalhamos na roça, e a gente percebia como o mato crescia. Mais forte, parecia que era mais forte do que a semente que a gente tinha colocado. E se a gente não fosse lá limpar o terreno, aquele mato sufocava a plantinha. E o que quer dizer Jesus com esse tipo de terreno? É o terreno que cheio de espinhos, são aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas deixam as preocupações deste mundo. E como Jesus diz até ali, a busca por riqueza, fama e fortuna, abafarem a mensagem de Deus, que nos ensina, olha, não se apegue às coisas deste mundo, que vai chegar o dia em que você vai ter que deixar tudo aqui, e você não vai nem saber para quem vai ficar. É verdade ou não é verdade isso? Finalmente, né, o solo de boa terra, onde a semente cresce, produz muitos frutos. Terra boa são aqueles que ouvem a palavra de Deus e procuram colocá-la em prática. Levam consigo.
Nós aqui estamos, meus irmãos, novamente ouvindo o Evangelho, a mensagem de Deus. Será que essa mensagem vai fazer efeito lá fora? Nós vamos nos preocupar com o que havemos de ser, fazer e deixar de fazer? Aqui, então, de uma certa forma, Deus está esperando de nós resultado do seu amor que foi semeado em nossos corações. Qual é a semente que Deus semeou e continua semeando neste mundo? A melhor de todas, Jesus Cristo. A maior notícia de todas, porque é nele que nós temos a nossa salvação. E é nele que nos encorajamos, inclusive, a lutar contra todas essas armadilhas que se apresentam na vida diária para nos afastar de Deus, da sua comunhão, né? Do momento da Santa Ceia, do momento de a gente se reunir, louvar a Deus, agradecê-lo, como no Salmo que nós acabamos de ler hoje, né, o 65, em gratidão a Deus por tudo que Ele fez e continua fazendo por nós, não só a nível espiritual, mas também físico e material. Ele faz vir sol sobre justos e injustos, vir chuva sobre bons e maus. Quem pode dizer que Deus não tem abençoado este mundo? Apesar de tudo que acontece na terra, né? Dessa nossa natureza, da natureza que Deus criou, que infelizmente foi afetada por causa do pecado, da desobediência de nossos primeiros pais. E assim se segue de geração a geração a falta de cuidado, né, com a criação de Deus, com a natureza. E hoje nós sentimos tantos efeitos da falta de cuidado com este mundo. E aí a gente vê aqueles que estão investindo milhões até para cultivar na lua. Será possível, meus irmãos, nós semearmos na lua para colher alguma coisa? Só se for por obra de Deus. Agora, do ser humano, eu duvido. Podem até fazer essa viagem interplanetária, né, que muitos até gastam milhões. Diz que já existe... já estão vendendo passagem lá para a Lua. Ouvi uma leitura uma vez, um comentário, diz que está $800 mil a passagem lá para a Lua. E então, meus irmãos, quanto tempo da nossa vida a gente vai ter que gastar trabalhando, né, para juntar esse valor aí, esperando que lá na Lua você vai viver para sempre? Então a gente percebe como o ser humano é duro, né? Dura cerviz. Isso era no Antigo Testamento também, até com o próprio povo de Israel. Quanto trabalho aquele povo, né, nós lendo as Escrituras, deu a Deus. O profeta Isaías aqui, que nós lemos hoje, né, fala a respeito da palavra que Deus enviava a seus profetas para anunciar ao povo, para que se arrependessem dos seus pecados e crescem nele. Eles resolviam fazer um bezerro de ouro para adorar, trocar Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, né, o Criador dos céus e terra, por um bezerro de ouro. E quantos que hoje ainda não fazem tais coisas? Quantos bezerros de ouro aí o ser humano não tenta fabricar? Fazer um Deus para ele, que faça a sua vontade. Essa reflexão, meus irmãos, nos leva a pensar no rei Davi. Quando ele escreveu o Salmo 51, no Salmo 51 ele faz uma confissão, né, de pecados. E olha que ele demorou um bom tempo, ele deu muito trabalho a Natã, né, que era um amigo dele e tal, que sempre tentou levá-lo à consciência com Deus, e ele era duro, porque e um rei, né, ele é envolvido com o quê? Muita riqueza, fama e poder. Até o momento em que ele realmente sentiu o peso da lei de Deus na vida dele, quando ele principalmente cometeu aquele pecado de adultério, né, com Batseba,
que até planejou a morte do marido daquela mulher, para que ele pudesse ficar com ela. Vocês conhecem a história? Lamentável, né? O que ele fez. Se fôssemos nós fazer um julgamento a respeito da vida do rei Davi, vocês queriam tê-lo como seu companheiro ou seu irmão na fé? Ter um irmão na fé desses? Pois Deus mudou a vida dele, né? Assim como mudou a vida do apóstolo Paulo, né? De Pedro, de tantos outros, que em momentos da vida também estavam se distanciando de Deus. Mas Deus, por sua misericórdia, compaixão e amor, é um Pai que abraça. Há exemplo, né, da história que Jesus conta do filho pródigo, né? Se fôssemos nós fazer esse tipo de julgamento, certamente colocaríamos todos no inferno, né? Não daríamos chance nenhuma, nem que a pessoa chegasse e se ajoelhasse diante de nós pedindo perdão. Quantas vezes nós queremos, às vezes, nos colocar numa posição superior ao próximo? Não acontece isso? A gente vê na sociedade hoje, as pessoas na luta pelo poder, e quando eles obtêm uma autoridade, né, na sociedade, eles querem demonstrar isso, mostrando superioridade àqueles que estão abaixo dele. Eles não pensam que essa responsabilidade, que essa autoridade foi dada por Deus, e que a Ele um dia vão ter que prestar conta. Então a nossa responsabilidade, eu como pastor, sou responsável pela alma de vocês. Deus me chamou para estar aqui com vocês para ser o quê? Um cura de almas. Para alertar vocês, admoestar vocês a respeito da nossa vida, que ela precisa estar ligada, conectada com Jesus, para encontrar forças, para lutar contra os espinhos que tentam sufocar a nossa fé, essas pedras que muitas vezes fazem parte da nossa vida diária, né? E da dureza dos corações. E olha que às vezes alguns endurecem seu coração, deixam-se endurecer, porque absorvem as coisas do mundo, atraem as coisas, e olha, a sua visão, ela perde o foco. Lembra quando Jesus andou sobre as águas? Aí Pedro disse o quê? Senhor, eu também quero andar sobre as águas. Olha só, se vocês estivessem lá, hein? Aí Jesus disse o quê para ele? Venha, venha, Pedro. Ele não deu 2 passos, aí, Senhor, salva-me. Não foi? Aí Jesus estendeu a mão para ele e o levantou e disse: homem de pequena fé. Por que será que ele desviou o foco, né? Desviou a visão de Jesus, vendo as ondas e tal, né? Se deixou envolver por elas e quase foi. Se Jesus não estivesse ali, ele teria se afogado. É a nossa vida também, né, meus irmãos? Se nós não termos Jesus ao nosso lado, como nós já refletimos aqui no domingo passado, falando sobre o convite de Jesus, né, o chamado de Jesus: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O meu jugo é suave, leve, tome o seu jugo também, ande comigo. O jugo é a nossa vida, né? Os nossos desafios nessa vida. Se nós não tivermos Jesus ao nosso lado, meus irmãos, para onde nós iremos direcionar os nossos passos? E Jesus é a palavra, é a semente, é a boa nova, é o evangelho, que continua sendo semeado em nossos corações. Vocês já imaginaram o dia que Deus não falar mais conosco? Através dos profetas aconteceu isso no Antigo Testamento, né? Depois de Malaquias e Zacarias, que os últimos profetas, passaram-se mais de 400 anos até que apareceu João Batista lá no deserto anunciando a vinda do Salvador, preparando o caminho para aquele que deveria passar.
não é? 400 anos. Deus se calou. Será que é necessário que a humanidade passe por esse processo hoje, para que um dia dê valor novamente à mensagem da palavra de Deus? Será que é necessário na nossa vida isso? Com certeza não, né, meus irmãos? Porque como profeta, nós lemos hoje, né? A palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela vai produzir justamente aquilo que está proposto. E a palavra de Deus é Jesus. E qual é a promessa? Que em Jesus nós temos salvação. E é isso, meus irmãos. Precisamos sempre refletir na palavra de Deus. Até o profeta Isaías aqui ainda, lembrando ele, né? Porque nós temos aqui o profeta Isaías como se ele fosse um resumo das Escrituras, né? Falando de Jesus Cristo, né? E lá no capítulo 55, se vocês quiserem acompanhar, no 55, tá? Vejam só o que ele diz aqui, nos versos 10 e 11. Espera lá, acho que não é 65. Eu anotei errado aqui, mas é 65, pessoal. 10 e 11 diz assim: regando-lhe os sulcos e desmanchando os torrões, tu a amoleces com chuviscos e lhe abençoas a produção. Coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura. E ele diz mais aqui: coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura. Destilam sobre as pastagens do deserto, e de júbilo se revestem as colinas. A minha palavra, ela jamais voltará vazia. É a promessa de Deus, meus irmãos, é a garantia do semeador, de que assim como a semente de milho produz milho, e a alface vai produzir alface, assim, meus irmãos, a semente da sagrada palavra de Deus, do Verbo que se fez carne, de Jesus, do Emanuel, do Deus conosco, certamente vai ainda produzir muitos frutos em muitos corações. E nós cremos, meus irmãos, que embora às vezes eu poderia até dizer assim que o nosso coração às vezes são os 4 tipos de terra, né? Beira de caminho, às vezes, solo rochoso, solo com espinhos, mas graças a Deus, Deus transformou nosso coração numa terra boa. Demos graças a Deus por isso. E peçamos a Ele sempre que continue alimentando, fortificando, né, essa terra, para que ela possa produzir bons frutos. E aí, nós reconhecemos, inclusive, o lema da nossa igreja deste ano. Qual é o lema da nossa igreja mesmo? Exatamente, crescendo em ação de graça. E só vai crescer em ação de graças aquele que está enraizado e edificado em Cristo. Por isso, meus irmãos, vamos continuar vivendo em Cristo. É nele que nós, um dia, herdaremos o reino dos céus. Amém? Eu poderia terminar aqui a mensagem, né? Ele já está até desligando ali, acho que até desligou, mas tudo bem. Só que eu gostaria ainda de dizer, meus irmãos, o seguinte: que a palavra de Deus nunca volta vazia. Portanto, agora vamos pedir a Deus que sempre crie em nosso coração um coração puro, como o rei Davi pediu, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto, né? Inabalável, né? Não me lances fora da tua presença, nem me retires de mim o teu Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala ali no texto de Romanos, que nós lemos hoje, né? Se somos filhos de Deus, nós somos filhos
porque o Espírito Santo operou em nossos corações a fé. E essa fé, ela é viva quando ela produz bons frutos para a honra e a glória de Deus. E assim nós nos apoiamos, nos auxiliamos uns aos outros, para que nós possamos produzir muitos bons frutos para a honra e a glória de Deus. E mais pessoas possam fazer parte dessa comunhão aqui, de amor, né, de paz. Essa comunhão, meus irmãos, que procura viver e produzir os frutos do Espírito. Vocês sabem quais são os frutos do Espírito? Bondade, amor, paz, perdão, paciência, compreensão, domínio próprio, né? São coisas divinas. Tá? Por isso que a gente fala assim, que a nossa reação humana é ao contrário, né, dos frutos do Espírito. Mas a ação divina em nossa vida produz esses frutos. E quem produz esses frutos dá graças a Deus, por ser um servo do Senhor e quer servir ao Senhor com alegria. Ele é o nosso bom pastor, meus irmãos. Portanto, nele nada nos faltará para sempre. Que nada falte para vocês, meus irmãos. Principalmente a fé que os conduzirá para que um dia nós todos possamos estar reunidos lá no céu, glorificando a Deus por toda a eternidade. Amém? Fiquemos em pé, meus irmãos.